Bom dia. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã gloriosa. Vamos começar orando nesse domingo glorioso. É tão bom a gente ter convicção de que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso coração. Mesmo o seu coração silencioso, sem fala nenhuma, Deus está vendo e Deus sabe o seu pensamento. Hoje pela manhã eu falava com a Marilis sobre as motivações decisivos da nossa jornada. Quando eu deixei a universidade, havia uma escolha no meu coração. E eu escolhi porque eu sei que existe um caminho único para a eternidade. E esse caminho único é Cristo. Quando você tem a convicção de que existe o outro lado, de que a vida continua e que existe um mundo espiritual que é muito mais real. Tudo que nós estamos vendo hoje é resultado daquilo que nós não vemos. Quando você olha a palavra de Deus, quando Moisés fez uma escolha, a Bíblia diz que Moisés preferiu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava o galardão, ele enxergava o invisível. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos puxa para a palavra, nos puxa para a verdade do Evangelho. E nós sabemos que o diabo, que é o engano, ele nos puxa para valores do mundo, para pensamentos do mundo. Então, qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje? É a maneira como nós pensamos. O grande problema é que existe uma estrutura de pensamento em mim que não consegue. Quando você começa a compreender que o Espírito Santo ele batalha o tempo todo para que você tenha um pensamento correto, qualquer atitude que eu venha ter, as minhas escolhas estão firmadas da onde provém o pensamento, qual é a origem do meu pensamento. Se a origem do meu pensamento está nessa pessoa carnal que pensa de maneira natural, ou o meu pensamento está firmado no meu homem interior, aquele que nasceu de novo, que pensa como Deus pensa. Então existe um grande problema para nós enfrentarmos. Nós precisamos compreender que existem coisas erradas em nós e que nós precisamos combater aquilo que é mentiroso com a verdade de Deus. Então, qual é a motivação que te fez escolher tal coisa? Essa motivação é originada aonde? Qual é o seu desejo? Então, nessa manhã, vou ficar praticamente em duas passagens bíblicas. Vou ficar em Coríntios, vou ficar em Efésios. Porque eu quero ir devagar, eu quero que você compreenda que a mudança começa conosco. Eu tenho que mudar, você tem que mudar. O que te leva a ter tal atitude? O que você acredita que seja realmente importante para você continuar executando e fazendo daquela maneira? Então vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai, porque temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós nunca estaremos sozinhas, nunca estaremos sozinhos. Existe alguém que é interessado em você, interessado em mim, e ele te ama e me ama infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Pai, nessa manhã, existe um clamor nos nossos corações. Tudo que desejamos, Pai, é a verdade. Tudo que queremos é conhecer cada vez mais a verdade. Uma verdade que nos liberta, uma verdade que quebra jugo, uma verdade que nos faz andar altaneiramente, acima de qualquer situação e circunstância. Nós queremos compreender verdadeiramente o que foi que Cristo fez naquela cruz. Por que ele veio? Nós queremos nos fundamentar em uma verdade eterna e inabalável, Pai. Nós sabemos que o mesmo Deus que estava com Josafá, quando ele enfrentava aqueles 3 reis que vieram contra ele,
É o mesmo Deus que está conosco nesta manhã. O mesmo Deus que estava com Davi quando ele derrotou Golias é o mesmo que está comigo, que está conosco nesta manhã. O mesmo Deus que estava junto com Daniel naquela cova dos leões, que estava com Sadraque, Mesague e Abidnego naquela fornalha, está conosco nesta manhã. E o Senhor nunca muda, o Senhor é imutável. Podemos confiar em Ti porque Tu és imutável. Tu és a fonte de toda riqueza, Tu és o provedor. Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, Pai. Nós temos gratidão, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Nós sabemos que o Teu amor é incomparável. Nós sabemos que Tu és a resposta para tudo que estamos enfrentando. E nós cremos que o Teu Espírito Santo está conosco. Nós Te damos, Pai, nessa manhã toda honra, toda glória, toda honra, toda glória. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por nós, que o Senhor já não tenha feito por nós, por meio de Jesus Cristo. Obrigada porque Ele veio. Obrigada porque Ele abriu um caminho de volta para casa. Obrigada porque Jesus é verdadeiramente o único caminho que nos leva a Ti, Pai. Não existe outro caminho. Ele é a verdade, Ele é a nossa paz, Ele é a Tua palavra. E a Tua palavra cumpre exatamente o propósito para a qual ela foi enviada. Obrigada por essa manhã doce, aonde cada pessoa que está comigo aqui pela internet será muito, muito abençoada com a Tua palavra. Será muito, muito encorajada com a Tua palavra. Porque o Senhor não é contra nós. O Senhor é por nós. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar então em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós temos, como eu disse, todo dia nós fazemos escolhas, temos livre-arbítrio. E as nossas escolhas sempre precisam estar firmadas na verdade. Existe uma resposta para você, em qualquer situação que você esteja enfrentando. E a resposta está na palavra de Deus. Jesus é a resposta para você e para mim. Nós queremos pagar as nossas contas? Sim, queremos. A resposta está nele. Nós temos que compreender que ele é a fonte de toda a riqueza. Quando você olha aquela parábola do filho pródigo, tem muitas. Aquela parábola ela é rica em muitos ensinamentos. E nós vemos que o filho pródigo estava comendo comida de porcos. Não tinha nada mais para ele comer. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que o pai tratava os servos muito melhor do que ele era tratado. Se você hoje começar a olhar a sua vida, às vezes nós estamos comendo comida de porcos, quando o nosso Pai Celestial tem uma mesa farta para nós, de graça. Ele é a fonte de toda a riqueza. Nós não devemos mais pensar como o mundo pensa. E o diabo ele constrói pensamentos errados, de engano em nós de maneira tão sutil que você nem percebe. Hoje parece que não, mas as crianças são bombardeadas por meio de desenhos com ensinamentos completamente opostos à palavra de Deus. Você olha e parece que é uma coisa interessante, que a sua mente natural concorda. Marília estava compartilhando comigo que ela estava junto com uma sobrinha vendo um desenho animado, e lá no desenho animado o personagem definia o amor como algo totalmente vazio. E parecia correto. É vazio disso, vazio daquilo. Só que nós sabemos que o verdadeiro amor, que é Deus, não é vazio, ele é em grande abundância.
Mas parece que é normal pensar daquela maneira. E sutilmente faz a criança tendo pensamentos que são parecidos com o mundo. Nós vivemos uma época de grande engano, de muito engano. Tanto é que Jesus disse que nos últimos dias, aquilo que você deveria ficar atento, a arma principal de Satanás se chama engano. Quando você é enganado, você não sabe que você é enganado, por isso é engano. É é tão similar à verdade de Deus, é tão parecida com a verdade, é uma linha tênue que você acaba concordando. É por isso que nessa manhã eu quero começar em 2 Coríntios 10, no versículo 3. Eu vou ler do 3 ao 6 e depois eu imprimi aqui a tradução King James, porque eu acho uma tradução bem próxima, bem legal, que vai fazer você compreender exatamente o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa manhã. Porque você tem que compreender que existem estruturas de pensamentos errados. E é em cima desses pensamentos errados que o diabo vai construindo muitas fortalezas. Segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Como que você se vê? É dessa maneira? Será que você se enxerga como Deus te enxerga? Será que você está realmente valorizando o seu tempo? Ou você está gastando o seu tempo naquilo que é inútil, que é vão? Então, nós temos que compreender que precisamos melhorar nossa agenda, valorizar aquilo que é eterno. Existe só um caminho, existe só uma vida. Você só vai ter essa vida para você escolher. Vai ter outra vida. Não existe uma outra chance. A tua chance é agora. Depois que nós atravessarmos os tabernáculos eternos, não existe mais escolha. Não existe. A escolha é agora. Não existe outra escolha. Se você escolher errado, você vai descobrir do outro lado que você realmente gastou a sua vida em coisas que não têm nenhum valor. Por isso que mais do que nunca, e é urgente, todas as profecias, todas as interpretações de línguas que nós estamos recebendo, Deus só tem um chamado, que você passe tempo com Ele. A sua vida não consiste em você gastar sua vida em trabalhos. De 24 horas do dia, você vai trabalhar as 24 horas, somente trabalhando 24 horas, em cima do que você precisa fazer ou deixar de fazer. Nós temos tempo para passar com o nosso Pai Celestial. E você precisa mudar a sua agenda. Você tem que entender que o maior investimento que você faz é na sua própria edificação de fé. Nós temos que crescer na nossa salvação. A Bíblia diz que precisamos crescer na nossa salvação. Não é só ser salvo. Você é um edifício, você é uma pedra viva sendo colocada, lapidada no edifício de Deus. E tem uma argamassa, tem um cimento que ele vai colando os tijolos, vai cimentando você ao redor. E você tem que começar a pensar sobre a sua vida. Não é só trabalhar, 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 como aquele homem de Lucas 12, só trabalhava, 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 porque ele pensava, quando eu ficar velho, eu vou ter tempo. Só que o tempo que ele achava que ele não tinha. Você não tem o tempo que você imagina que tem. Nós podemos deixar o planeta Terra a qualquer momento. A qualquer momento. Mas você está preparado para essa eternidade? Você fez as escolhas corretas? De 24 horas do dia, você tem 8 horas para trabalhar. 8 horas para trabalhar. Você não tem 20 horas para trabalhar. Você tem 8 horas para você trabalhar. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. O maior investimento que você faz em você mesmo é quando você passa tempo com seu Pai Celestial, porque Ele tem a resposta para você de tudo que você possa imaginar.
Como que eu vou ganhar, como que eu vou vender as minhas coisas? Deus tem uma resposta, passa tempo com Ele. Ele vai trazer os clientes. Ele vai trazer para você a resposta, Ele é a fonte. Pensa, você acha, quando Jesus disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto te será acrescentado? Está dizendo o que para você? Que você precisa conhecer o coração de Deus para você. Você precisa valorizar o seu tempo com seu Pai Celestial. Não é valorizar o tempo da igreja. Não é achar que está tudo ok porque você vem 2 vezes por semana à igreja e você faz alguma coisa que você acha que é bom fazer. Nós temos que entender que no dia que nós nascemos de novo, saímos da morte para a vida. O diabo tem medo que você descubra a verdade. O diabo tem medo que você ande na verdade. Tudo que o diabo deseja roubar de você é a verdade, porque a verdade é libertadora. Por isso que não existe aparência. Aparência para Deus não vale nada. O que Deus quer? É o coração. Ele enxerga nessa manhã, Deus está vendo o teu coração. E nós precisamos compreender isso. É por isso que Paulo começa a alertar aqui na carta aos Coríntios. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 13. Eu vou ler a nossa tradução ARA, Almeida Revista e Atualizada, que a gente chama de ARA, para abreviar. E depois eu quero ler na King James. Como eu disse, eu quero ficar só em 2 versículos nessa manhã, 2 passagens, melhor dizendo, nessa manhã. Mundo espiritual. Então, existe alguém por trás dessa situação que você está enfrentando. Você está olhando para a pessoa errada, você tem que olhar quem está por trás daquilo. Porque quem está por trás daquilo está usando de engano, está usando da sua falta de conhecimento para te deter, para te aprisionar em um pensamento errado. Por que Jesus veio? Por que Jesus teve que vir à Terra? Por que ele teve que vir? Por que ele é o segundo Adão? Quando Deus criou o primeiro Adão, foi a semente, a primeira semente. E Adão fez a escolha errada e colocou todos os descendentes dele, toda a raça humana foi colocada em morte. E Deus, lembra, ele não pode mentir a si mesmo, ele não mente. Ele tem que fazer tudo legalmente, segundo a palavra dele. Todos nós nascemos da primeira semente de Adão e temos uma herança horrível, uma herança de maldição, de perda, de derrota. Nascemos todos pecadores, não tem como mudar isso. Só tinha um jeito, nascer de novo. Por isso Deus tinha que trazer a segunda semente. Nascemos de uma semente incorruptível que é Cristo. Só que Deus tem que fazer tudo legalmente. Jesus teria que se tornar homem. Por isso ele veio. Entrou no mundo legalmente por meio de Maria. Só que ele não podia ter a mesma natureza caída de Adão. O pai dele não foi Adão, não foi José. O pai dele foi Deus. Ele foi concebido de maneira poderosa, milagrosa, maior, de uma maneira quase impossível aos olhos humanos. Ele veio como homem. Por isso nós podemos nascer dessa semente incorruptível. Ele deu origem a um segundo tipo de raça nessa terra, de espécie, vamos assim dizer. Somos de uma outra espécie hoje. Nascemos de Deus, da vontade, não do homem, mas da vontade de Deus. Hoje você pertence a uma outra espécie. Você não é mais, você não tem mais aquela semente corrupta, você ainda veste um corpo adâmico. Mas você nasceu do alto. Jesus disse, eu sou do alto, não sou daqui. Nós nascemos de uma maneira terrena. Mas hoje você é do alto, você é como Cristo.
Por isso que a estrutura de pensamento tem que ser mudada. E só tem um jeito de você mudar esse tipo de pensamento, quebrar a estrutura, a fortalezas de Satanás, é passando tempo com seu Pai Celestial e orando no Espírito Santo. Por que o diabo odeia tanto a prática da oração no Espírito? O diabo, ele não consegue, quando você nasce de novo, ele tenta te impedir de você continuar além. Aí você é batizado com o Espírito Santo, ele tenta te impedir de continuar orando no Espírito. Porque a oração em línguas é a transferência do plano perfeito de Deus para você individualmente. Quando você ora em línguas e lê a palavra de Deus, casamento perfeito. Porque é tempo de orar, é tempo de jejuar. Não existe mudanças para a sua vida. Se você não ora, você nunca vai mudar. Se você não passa tempo com Deus, você vai ser sempre um bebê na fé. Você não avança. Deus precisa encontrar fome em você, fome em mim, para que você tenha cada vez mais desejo de orar, desejo de buscar a verdade de Deus, a face dele, estar com ele. Então, nessa manhã, vamos entender que a mudança começa conosco. Não deixa o diabo te impedir, nem a sua carne te impedir de passar tempo com seu Pai. Porque parece que não, mas você está deixando, você está mostrando para a sua família, para os seus amigos, de que jeito que você passa o seu tempo. Eles estão olhando e vendo que jeito que você está gastando a sua vida. Está gastando a sua vida em oração, em jejum, em tempo com o Pai? Ou você está demonstrando na prática, mas que os teus valores são materiais? Que os teus valores, por mais que você fale, mas na prática você mostra para a tua família que todo o seu recurso, o seu esforço é para aquilo, são os prazeres do mundo. São aquilo que o mundo oferece. Não adianta mascarar com uma aparência espiritual. Você mostra na prática como que você gasta o seu tempo, o que você prioriza. Porque a religião treina o homem exterior. Ela é perita em treinar o homem exterior. Todo mundo gosta de fazer boas obras, porque é fácil. Você olha nas redes sociais, as pessoas estão entregando cestas básicas e tirando uma selfie, mostrando lá, postando. Estou entregando cestas básicas, estou dando bíblias. Estou aqui evangelizando, estou aqui no lixão, estou aqui fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas não é assim que funciona. Você pode enganar os homens. Você pode tentar ser promovido por homens. Mas a Bíblia diz que quem nos promove no reino é o Senhor da seara. Quem te promove no meio da igreja é o Senhor da igreja. Não são homens. E como que ele promove? Quando você passa tempo com ele. Lembra que ele disse, o Espírito Santo disse, olha, me separa Paulo e Silas, eu tenho algo para eles fazerem. Não é aquilo que você fala, é quem você é, de verdade. Você só é você, só tem essa vida. Não dá para você ser cristão ou ser nascido de novo na igreja e lá fora você é do mundo, você pensa como o mundo, você faz o que o mundo faz. Você tem que conhecer a verdade, porque é isso que vai libertar tua mente de pensamentos errados, para você não colocar tua confiança em lugar errado. Para você saber que hoje você pode sentar na mesa do rei, na mesa do teu pai. Deus não tem comida de porcos para você. Pensa, você é filho de Deus. Olha hoje um príncipe natural nessa terra. Quem é da realeza? Olha para ele, vê a vida dele. Ele tem para andar um mendigo, se vestido como um mendigo no reino do seu pai? Você acha que aquele príncipe ele fica trabalhando, ele fica preocupado? Ele só tem que seguir protocolos, só isso que ele tem que fazer, mais nada. Ele é príncipe. Tem pessoas que estão trabalhando para ele, já está tudo pronto para ele. Ele tem um pai, ele tem um rei.
que está lá. E a roupa certa para ele ir num evento social está lá pronta para ele a roupa que ele precisa. Você acha que como príncipe ele vai comer comida de porco? Serve isso para ele, para um rei, para um príncipe? Começa a prestar atenção em quem você se tornou. Não ande nessa terra como fosse um mendigo. Pensamento errado, estrutura errada de pensamento. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos, querendo ficar ricos, a si mesmos se transpassam com muitas dores. Talvez você esteja buscando recurso financeiro no lado errado. Porque a Bíblia é muito clara. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. O resto te será acrescentado. E antes que você ler os versículos anteriores desse versículo, ele fala sobre vestir, comer. Os pássaros, olha para eles. Então, o que você tem que fazer? Passar tempo com seu pai. Ore no Espírito. Leia a Bíblia, jejua, adore a Deus. Use as práticas, as armas que você tem, que não são carnais. Você não pode convencer ninguém. O papel de convencer pessoas pertence ao Espírito Santo. Por isso que Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo, meu filho, cuida do seu coração. Você pratica. E você é uma carta lida. Carta fala? Se lê. As pessoas vão ler o evangelho na sua vida. Você não tem que falar nada. Se precisar falar, fale. Mas ande nessa justiça. Que as pessoas estejam vendo você, a sua família. Esteja olhando e vendo, porque ninguém conhece mais você do que sua própria família. Você pode me enganar. Mas não quem está com você o tempo todo. Por isso que nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Tem coisas erradas em nós que precisam ser mudadas, porque você está indo rumo à eternidade. Tudo vai ficar para trás, tudo. Tudo vai ficar para trás. Mas existe um caminho, nós temos que levar as pessoas a andarem nesse caminho como nós estamos andando. Você ama a tua família? Então mostre para elas que você está gastando a sua vida no Evangelho, que é a melhor opção, a melhor escolha que você possa fazer. Eles vão olhar para você e ver onde está a mamãe, está orando. A mamãe não veio hoje almoçar, está jejuando. A mamãe não vai nesse evento, não, a mamãe vai ficar em casa hoje, a mamãe vai passar um tempo com o Pai Celestial. E você vai descobrir que tem muitos lugares que você vai, que não era para você ir. Você vai descobrir que tem muitas festas que você vai, que não era para você estar lá. Você vai descobrir que tem muito dinheiro que você gasta sem necessidade, você gasta em vão. Você gasta em congressos quando é de graça. Você tem um professor, pensa. Você gasta em congressos quando é de graça? Tem de graça um professor que quer te ensinar toda a verdade. Você tem uma Bíblia. Se você não sabe ler, tem a Bíblia falada. Você ouve. Não existe desculpa. Porque qual é a sua prioridade? Não deixe o diabo te enganar, te levar para escolhas erradas do mundo, é isca. Não gaste a tua vida em vão. Começa a pensar um pouco. Você precisa entender que precisamos agradar a Deus. O que é que agradar? O que agrada a Deus? A prática da minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A religião te ensina uma coisa e me ensinou e tentou me treinar nisso. E no começo eu fui muito boa nisso, nesse treinamento. Só que eu orava no Espírito.
Eu lembro até hoje o dia que a Nancy me ligou. Ela tinha ido numa conferência do pastor Dave, eu não fui, eu era assistente dela na faculdade, ela era titular, ela ia, eu tinha que ficar, quem ia substituir? Não podia sair as duas do departamento. Ela foi, eu fiquei. E ela disse para mim, Rita, ele falou o tempo todo que para você conhecer o teu chamado, a tua vida em Deus, você precisa passar tempo orando em línguas. Eu falei, ah, é? E ela falou, ó, 4 horas de oração em línguas por dia. Eu falei, 4 horas de oração em línguas por dia? Eu disse, 4 horas. Eu perguntei para ela, você vai orar? Ela falou, eu vou. Eu falei, ah, então eu também vou. Oh, aleluia. E eu orei. Eu não orei, não consegui orar as 4 horas por dia. Eu tinha consultório, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu tinha universidade na época. Mas aí o que eu pensei? Eu vou orar e vou escolher um dia para orar 4 horas. Segunda-feira. Toda segunda, das 7 às 11 da noite eu ia para a igreja. E o pastor Carlindo, um pastor maravilhoso, ele não orava em línguas, mas ele me respeitava abrir o templo. Toda segunda-feira ele abria. Ele vinha abrir e vinha fechar a igreja. E eu ficava lá com um grupo de amigos que também queriam orar. Só que teve um detalhe. Eu fui a única que permaneci até o final do ano. Porque eu chegava uma segunda, ai, hoje não vai dar para ir, eu tive um imprevisto. Ai, hoje eu estou muito cansada. Ai, hoje. E todos tinham desculpas. E eram desculpas válidas. Só que tem que haver uma prioridade, algo real no seu coração. E eu fiquei sozinha. Eu acho que o grupo de 8 durou nem 2 meses. Mas eu tenho uma coisa, quando eu creio numa coisa, eu sou teimosa para aquilo. E eu acreditei. E quando chegou no final daquele ano, a igreja não mudou, eu mudei. E eu saí fora daquela estrutura. Nunca mais voltei. Porque eu entendi realmente que não era eu que tinha que fazer, era Deus fazendo por meio de mim. Eu não tenho que fazer nada. Ele quer fazer na vida dele em mim. Então as coisas precisam mudar. Oh, aleluia, chuva boa. Tem uma notícia boa para vocês. Nós vamos mudar o telhado da igreja. E vai ficar um telhado que não vai ter mais esse barulho de chuva. Aleluia. Por isso está tendo umas mudanças aqui nas cadeiras. Então vamos ler 2 Coríntios 10. Se a chuva deixar, mas ainda bem que você tem a Bíblia aí com você. Oh, glória. Eu vou ler de novo, 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Não, vou ler aqui primeiro a tradução árabe. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas da guerra, não são carnais, e sim são imaginações que parecem verdadeiras, imaginações mentirosas, que parece correto aquele pensamento, parece certo, mas não é verdadeiro, é um sofisma que eu acredito daquele jeito, mas não é real. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Agora eu vou ler na Bíblia, na tradução King James, que eu imprimi aqui. Oh, glória! Preste atenção na tradução King James. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo.
estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. O que Paulo está dizendo? Se você mudar a sua maneira de pensar, se você começar a combater todo pensamento contrário à verdade do Evangelho, você vai estar apto cada vez mais para andar exatamente na vontade de Deus. Mas se você, vou pegar esse desenho animado, se você não conhecesse a essência do verdadeiro amor de Deus, você ia achar que estava certo aquela definição de amor. Ou você vai achar que toda forma de amor é válida, você vai achar que é normal, é natural. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Por isso ele enviou Jesus. Para você poder nascer de novo e não ficar perdido para sempre na morte. Ele é amor, porque ele é amor, ele fala a verdade, ele é a verdade. E a verdade nos liberta. Eu não posso fantasiar como sofisma, porque aquela minha avó tão linda, tão maravilhosa, tão doce, ela vai para o céu porque ela é muito boazinha. Minha avó é um doce de pessoa. Mas a sua avó nasceu de novo? Nasceu de novo a sua avó? Se ela não nasceu, ela não pode entrar no céu. Porque o céu é um clube exclusivo. Só entra no céu quem tem a mesma natureza de Deus, é outra espécie de pessoa. Luz e trevas não combinam. Não dá para combinar. É impossível. É por isso que não dá para você fazer aliança em julgos desiguais. Você crê de um jeito e as pessoas vivem com todas as filosofias do mundo na mente, permeando filosofias mundanas, porque a frase é bonita, é de impacto. Não é assim. Está combatendo, parece que não, mas está combatendo a tua fé na verdade do Evangelho. Porque tudo que o diabo quer é neutralizar a verdade na sua vida. Você é um coitado? Não. Você está sozinho? Não. A Bíblia diz, Deus prometeu que estaria conosco até o fim. A Bíblia diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós nos gloriamos, nós confiamos no nome poderoso do nosso Pai. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons a meu respeito, Deus não tem pensamentos maus. Se Deus não pensa mal de você, só tem uma maneira de você conhecer o coração de Deus. Por isso, Cristo se manifestou, ele se fez carne. Ele veio fazer a vontade do Pai, fazer com que o Pai dele se tornasse o seu Pai. Você quer conhecer o coração de Deus? Olha para Jesus. Você viu algum momento Jesus nessa terra deixar alguém enfermar porque a pessoa era ruim? Ele curou a todos que vieram até ele, todos foram curados, todos que desejaram, todos que quiseram. Então, qual é a vontade de Deus para você hoje? Que você ande curado. Ah, mas Deus quer me mostrar alguma coisa. Onde está escrito isso? Esse pensamento é errado. Deus quer que você ande na cura, mas para isso eu vou dando passos, eu vou me edificando, vou me fortalecendo. Vou segurando a minha cura com pensamentos corretos. Não vou pensando, se Deus achar que eu mereço, esse pensamento é errado. Quando Deus achar que é a hora, esse pensamento é errado. Ele vai me curar. Não, ele quer te curar agora. Por isso que nós temos que buscar o que a igreja perdeu. Você olhar para a igreja primitiva, o que elas tinham? Poder do Espírito Santo. Não estou falando isso para me condenar ou condenar vocês. Não, não é isso. É para dizer que tem que haver um despertamento, você tem que acordar para um verdadeiro evangelho, não um evangelho social, um evangelho agradável, de café da tarde, café da manhã. Pode até isso, mas tem poder de cura, de milagre, de transformação de vida, de novo nascimento, de batismo com o Espírito Santo. Olha, seu coração tem que haver um desejo de você estar com seu Pai.
desejo de conhecer a verdade, desejo de ler a palavra, desejo, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer uma escolha. O diabo não pode te pedir porque você tem o livre-arbítrio. E eu gosto aqui nessa tradução, ele fala assim, no versículo 5, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas do conhecimento. É algo que está dentro de você. Vamos pegar Efésios, capítulo 4 de Efésios, que é Paulo falando também. Efésios 4. Eu vou ler na Bíblia, tradução nossa, depois eu quero ler na tradução King James, Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. Carta aos Efésios é uma carta maravilhosa. Nós temos que entender que existe uma vida nova para nós. Nascemos todos no reino do nosso Pai, como um bebê, estamos crescendo e amadurecendo. Você é muito importante para Deus, eu sou muito importante para Deus. Existe um caminho maravilhoso para nós. Não vamos deixar aqueles pensamentos religiosos, são cadeias, nos aprisionar, vamos destruir isso. De que jeito? Passando o tempo com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos deixar Deus fazer algo na nossa vida, vamos buscar tudo que o nosso Pai Celestial nos deu em Cristo de graça. É por isso que nascer de novo é importante. Ser batizado com o Espírito Santo é importante. Ser batizado nas águas é importante. Perdoar é importante. Tudo que a Bíblia diz é importante. Você não pode falar, o dia que eu senti vontade, eu vou batizar nas águas. O dia que eu me senti bem. Você nunca vai fazer isso? Eu já cansei de ouvir casais, principalmente casais. Quando um dos cônjuges se converte, eles falam para mim assim, o meu sonho, eu estou orando para Deus, o meu sonho é descer as águas do batismo com o meu cônjuge. Sabe quando aquela pessoa foi batizada? Nunca. Porque não está vinculado a ele, está vinculado à sua fé, o que você crê. Essa oração, Deus não pode responder para você, é uma oração errada, porque a escolha é pessoal. Aí sim, se você se batizar, ele vai ter muita chance de também descer as águas do batismo, porque você deu o passo, você está praticando o evangelho para você. Você é salvo para você. Se você é salvo, você vai buscar os interesses do teu Pai Celestial. Qual é o interesse do seu Pai Celestial? Que todos nasçam de novo. Todos, descendentes de Adão, nasçam de novo. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer salvar só algumas pessoas. Deus enviou salvação para todo aquele que crê, de graça. Então você tem que entender que Deus tem um planejamento maravilhoso para você, como filho dele. Ele não quer que você dependa de homens, você não depende de homens, você depende de Deus. Então comece a abrir a sua mente. Comece a falar, Espírito Santo, tem algo errado comigo, eu quero saber a verdade. Me mostra a verdade, Espírito Santo, me ajude, vai orar em línguas. Senta e ora em línguas, e ora em línguas. Eu quero me planejar para estar aqui. Estou aqui toda semana, mas eu estou aqui toda semana e eu oro por mim mesma. Eu passo o tempo orando por mim e orando por aquilo que Deus coloca no meu coração. Mas eu quero abrir um espaço durante todos os dias. Vai ter um momento na igreja que você vai poder vir, ou de manhã ou de tarde, para orar em línguas, para passar tempo orando e ouvindo a palavra. Seja 1 hora, 2 horas. Não vou fazer como vai ter as sextas-feiras que a gente fica o dia todo, dando uma abertura para você que está com dificuldade de orar. Nós criamos um site só para isso, parceirosdeoração.com.br. Vai ter alguém ali orando 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas.
voz masculina, voz feminina, para você estar ouvindo e tendo um parceiro. Ah, é chato orar sozinha, não sei se eu estou orando, se não estou. Você tem um parceiro, liga lá. 15 minutinhos você começa. E vai orando, tudo para te ajudar, tudo para te encorajar. Não tem desculpa. Precisamos achar um tempo para o nosso Pai Celestial, porque sem edificação, você não vai conseguir avançar no reino. Não é só ser salvo, temos que crescer na nossa salvação. Não deixa nada te impedir. Vamos lá para Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis rita como também andam os gentios. Gentios, aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Um dia nascemos de uma semente incorruptível, e depois nascemos pela segunda vez de uma semente incorruptível. E aqui em Efésios, vou ler em Efésios 4, na tradução King James, do versículo 17 ao 24. Sendo assim, Paulo dizendo, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Está falando, viva mais como aquelas pessoas que não nasceram de novo. Você vai se espelhar, você vai seguir, vai querer imitar a vida de uma pessoa que você sabe que não nasceu de novo, que é completamente mundana, pensa como o mundo pensa. Você vai ficar invejando, admirando. Se você pegar o Salmo 37, começar a ler o Salmo 37, você vai olhar e ver, Deus diz, olha, não fica com inveja desses homens insensatos. Porque eles vão, em pouco tempo, eles vão perecer, está dizendo, eles são temporários, não são eternos, vão perecer na eternidade. São imortais, escolheram a morte, estão no caminho da morte. Você vai deixar uma pessoa que não nasceu de novo? Ah, mas ela estudou na melhor universidade do mundo, sim, mas ela não tem a sabedoria do alto, que é Deus. Destruir um caminho é o Salmo número 1. Você quer ser próspero em tudo que você faz? Medita na palavra de Deus e tudo que você fizer prosperará. Nós temos uma palavra maravilhosa, de graça. Não gaste a sua vida em vão, naquilo que nos satisfaz. Continuando, versículo 19, aqui na Bíblia King James. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo? Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados. Somos discípulos de Cristo, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade provenientes da verdade. Mas como que eu faço isso? Vamos terminar descobrindo como fazer isso. Está aqui em Efésios mesmo. Olha o versículo Efésios 5, do versículo 17 ao versículo 19. Terminamos nessa manhã em Efésios. Capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Eu te aconselho a ler a carta de Efésios várias vezes. Vai lendo, vai lendo. Leia como uma carta, não leia pedaços. Eu estou lendo pedaços da carta porque não temos tempo. Mas a minha vontade é ler a carta inteira. Efésios 5, do 17 ao 19. Mas eu estou combinando com a Marilis, próxima vez que ela vir, passar um tempo maior conosco, de fazermos realmente uma semana de ensino, de estudo realmente. Aí você pode passar tempo lendo a carta inteira. Lógico, para quem desejar. Porque isso é importante, nós lermos a carta, entendermos a carta, a mensagem da carta, de uma das cartas, né? Escolher uma carta e meditar nela. Efésios 5, 17 a 19. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí começa o ensino, você tem que se encher do Espírito. De que jeito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Oh, glória! Deus quer que você passe tempo louvando. Que jeito que eu vou me encher, que jeito que eu vou mudar, quebrar essa estrutura errada do meu pensamento. Se enchendo com a verdade do Evangelho. Orando no Espírito, cantando no Espírito Santo. Passe tempo. Não é um segundo, não é só orar quando eu sinto vontade na igreja. Ai, quando eu fico arrepiada. Quando Deus achar que eu tenho que orar, eu vou orar. Não! Você que ora. Você foi batizado. Tudo é por fé. Você passa tempo, você ora, você busca, você adora. Você que escolhe. Amém? Oh, aleluia. Então vamos terminar nossa reunião. Aproveitar, já que eu falei tanto como da prática, vamos praticar nessa manhã. Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo falar por nós. Quando você ora no Espírito Santo, você que está comigo pela internet, vou até subir para você me ver melhor. Não sei se você já ora no Espírito, mas todo aquele que nasceu de novo pode falar em outras línguas. Se você ler lá em Marcos 16, Jesus disse, aquele que crê em mim, ele expulsa demônios, ele fala novas línguas, ele ora com os enfermos, eles serão curados. Então isso é para você que crê em Jesus. Aquele que crê, fala. Então a igreja em Lins vai te ajudar nessa manhã. E nós vamos repetir uma oração e eu quero que você que está me ouvindo repita essa oração. Se você deseja falar em outras línguas, se você entende que isso é um presente da graça para você, é favor imerecido, mas é a edificação da sua fé que vai fazê-la sair de qualquer lugar de fraqueza. Amém? Então vamos nós aqui, vamos repetir comigo uma oração, assim quem está pela internet vai saber como fazer. E nós vamos soltar o som da nossa voz, vamos deixar o Espírito Santo orar por nós um pouco. Então fecha teus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente não se importa com quem está do nosso lado, a gente fica mais introspectivo. Então olha para você mesmo, o seu íntimo. Existe uma verdade para você. Então vamos repetir. Deus, a tua palavra é a verdade. Tu és o meu Pai. Eu fiz de Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Ele é tudo para mim. Ele é a minha vida. Nessa manhã, eu quero falar em outras línguas.
conforme o Espírito Santo falar na minha boca. Espírito Santo, ore por mim. Agora a gente não fala mais nada em português. Vamos soltar o som da nossa voz e vamos deixar o Espírito Santo. Não é de você, é de fora, ele coloca as palavras. Então não tenha vergonha, não tenha medo. É uma fala daquele que crê em Jesus. Solte o som da sua voz, você vai falar coisas que você não entende nada. Não é para você entender, é para você crer e falar, isso é para a sua edificação pessoal. Quando a gente ora em línguas no meio da igreja, quando Deus leva a orar no meio da igreja, quando é para a igreja tem que haver uma interpretação, e nessa manhã não é para ter interpretação, é só para você se edificar na sua fé santíssima. Solte o som da sua voz e deixa ele falar. Iramachoroborabachakalarabahá. Shorihanda limanda kariyama sokorobo harama shirikikandalaraba. Solte o som, fecha teus olhos, não tenha medo, solte, abre a sua boca. Não fale em português, experimenta, solte o som. Solta o som, seja obediente. Deixa o Espírito Santo falar na sua boca. Não tenha medo, não tenha receio. É Ele orando por você, o melhor para você. Não existe oração melhor do que essa nessa manhã, ou em qualquer momento da tua jornada, da tua vida, me creia. A palavra de Deus é clara, foi o próprio Cristo que disse, aquele que crê em mim, ele fala em outras línguas. Isso é para você, meu amado, minha amada, nessa manhã. Esse é o melhor presente que você pode agarrar do próprio Pai. Solte o som da sua voz. Aquele que crê é por fé. Aquele que crê fala. Enquanto vocês continuam orando no Espírito Santo, eu vou orar nessa manhã. Nós podemos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial com cânticos espirituais, salmos, louvando e declarando o nosso amor, nossa fidelidade, nosso comprometimento com o Evangelho. Seja comprometido com o Evangelho, meu amado, minha amada. Seja comprometido, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Pai, obrigada pelo teu amor derramado na cruz por nós. Obrigada porque o Senhor nos encharcou com teu amor. Obrigada porque um dia Jesus veio à terra e ele é o caminho de volta para casa. Ele se tornou o caminho. Ele é o caminho de volta para casa. Muito obrigada, Pai, por estruturas de pensamentos sendo destruídos em nós nessa manhã. Cadeias do inferno sendo quebradas em nós nessa manhã. Muito obrigada, Pai, pela tua vida abundante em nós, pela alegria da nossa salvação, pela certeza, pela convicção de que nunca morreremos, viveremos para sempre, estaremos um dia para sempre com o nosso Pai Celestial. Muito obrigada, Pai, porque qualquer arma forjada contra nós não prospera. Qualquer arma levantada por Satanás contra nós nunca prosperará. Armas forjadas contra nós não prosperam. Muito obrigada, Pai, pelos nossos pés firmados na rocha, pelo canto de vitória que o Senhor coloca dentro de nós. Muito obrigada, Pai, pelo canto de vitória que o Senhor coloca dentro de nós. Nós te amamos, te adoramos, Santo, 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 Santo de Israel, só o teu nome seja exaltado. Só o teu nome seja glorificado neste lugar, nessa manhã, Pai. Muito obrigada pela tua paz dentro de nós. Muito obrigada, Pai, pela convicção de que estamos no caminho. Os nossos pés foram colocados sobre a rocha. O Senhor colocou dentro de nós um canto de vitória. Muito obrigada, Pai, porque somos cercados com alegres cantos de livramento. Nada pode nos resistir. O mesmo Deus que estava com Josafá está conosco nesta manhã e haverá despojos, Pai.
Pai, e será difícil carregarmos de tanto, Pai. Muito obrigada, Jesus querido. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, manhã de vitória, manhã de cura, manhã de milagre, manhã de mudança, manhã de novo nascimento, manhã de batismo com o Espírito Santo, manhã de entendimento, de palavra revelada, manhã onde nós sabemos que o Senhor está indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, porque tudo o que temos que fazer é nos aquietar. A tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ficai parados e vede o grande livramento que eu vos dou, vede o grande livramento. Muito obrigada por essa verdade eterna, Pai. Tu és o nosso Pai amado, nós te amamos, tu és o nosso Pai querido e nada pode resistir à tua verdade. A tua verdade é a verdade estabelecida na eternidade para nós. E nos firmamos nela todos os dias. Obrigada, Pai, por essa semana poderosa de transformação, semana poderosa de vitória. E os Golias estão caindo diante de nós, os Golias estão caindo diante de nós. Quem é você, Golias, para afrontar o Deus vivo? Nós, Pai, nos levantamos na força e no poder do Teu Espírito. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, manhã de avivamento. A nossa nação é nação de avivamento. Este lugar é lugar de avivamento. Obrigada, Pai, porque o Brasil é abençoado, porque nós somos celeiros de missionários para o mundo inteiro. Nós somos a geração que verá o Rei Jesus voltando. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo avivamento sobre a nação brasileira. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor levanta homens e mulheres corajosos na nossa nação. Muito obrigada, Pai, nós oramos por cada governante nessa manhã, que ele seja abençoado, que ele retroceda do mau caminho, que ele seja quebrantado nessa manhã, Pai, e que ele reconheça que só Jesus é Senhor, só Jesus é Senhor, só Ele é Salvador. Obrigada, Pai, porque Jesus é sim o Senhor da nação brasileira. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque do norte ao sul, do leste ao do oeste, existe um mover poderoso do Teu Espírito Santo e nada pode resistir ao mover do Teu Espírito. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, sobre nós, sobre este lugar, sobre as cidades do Brasil, sobre a nação brasileira, sobre o mundo inteiro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém e amém. Aleluia. Um domingo abençoadíssimo para vocês em Cristo.